E o seu versículo é o 15. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 3, e o versículo 15. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu leio o verso 15, os irmãos 16, até o verso de número 22. Amém, irmãos? Que nos diz assim. Livro de Juízes, Shofim, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. A igreja 16. E ele fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um povado, e fez cortar debaixo dos fios, a coxa direita. E levantou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Desceu acabando de entregar o presente, despediu a gente o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gigal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram diante dele. E ele entrou num cenáculo preto, e o rei tinha para si só, onde estava sentado. E disse eu: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou a sua mão na espada da sua coxa direita. Ele cravou no ventre, De tal maneira que entrou a empunhadura após da folha, e a gordura encebou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o primeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, bendito seja Deus. Estamos aqui mediante a um texto bíblico, livro de Juízes, capítulo 3, versículo 15 em diante, em que vai dizer a Bíblia Sagrada que Deus está ali com a nação de Israel. O primeiro rei, Otoniel, ele morre, e a Bíblia diz que Israel se desvia. Israel está 18 anos sem servir ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ele fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, e a Bíblia diz que Eglon ele faz aliança com Amons, e a Bíblia diz que Deus fortalecia a Eglon, pelo que Israel olhasse e regressasse para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele havia uma profecia que Deus iria levantar um homem para socorrer a nação de Israel. E a nação de Israel agora vai clamar ao Senhor para que Deus levantasse um libertador. Deus levanta um homem chamado por de nome Eude, benjamita, homem canhoto. E a Bíblia diz que Deus ele vai usar a vida de Eude para libertar o povo de Israel, que estava debaixo do subjugo do rei Eglon. E a Bíblia diz que ali Deus ele vai dar algumas estratégias para Eude. Ele vai pegar aqui vai dizer que ele pega uma espada, só que na verdade Flávio Joséfo diz que era uma adaga ou um estilete,
tinha 48 centímetros. E a Bíblia diz que ele era canhoto. Mas o povo de Benjamim, muito deles era canhoto. E esse mesmo que vai ser canal de Deus para a nação de Israel. E a Bíblia diz que ali ele vai pagar os impostos que naquele tempo tinha que pagar. E a Bíblia diz que Deus ele vai dar uma estratégia, sabendo ele que não poderia fazer o efeito na frente do povo, porque senão a chance de Eude sobreviver seria muito pouca. Então a Bíblia diz que ele vai entregar o presente para Eglon e vai dizer: o Senhor me deu uma palavra, eu tenho algo a mais para lhe dizer. E a Bíblia diz que ali Eude vai dizer isso para o rei Eglon. O rei Eglon ficou curioso com a notícia da parte de Deus para com a sua vida, e ele vai dispensar os seus serviçais, seus servos para fora, e fica somente Eglon e Eude. Eude está sobre uma cadeira, e a Bíblia diz que ele se levanta. Eude pega a sua espada da sua coxa direita e puxa com a sua mão esquerda. Só que sabemos que naquela época uma pessoa ela defendia com o braço direito para pegar do lado esquerdo. Só que Eude ele era canhoto. Em cima disso, eu quero lhes trazer algo da parte de Deus sobre a sua vida. Isso que eu acabei de falar está escrito no livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 15. Queridos, estamos aqui mediante a um tema que nos foi nos dado, e nós vamos pregar debaixo desse tema, que é o tema de restituição. Tem um significado de devolução, a palavra usada para se referir ao ato de devolver algo que não pertence à pessoa, mas devolver a quem é de direito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, a primeira coisa que eu observo aqui é que no livro de Juízes você vai observar que é um tempo em que ele não tem cronologia. Você pega lá em As 15, lá vai falar de 400 e poucos anos, e você pega em 1 Reis capítulo 6, você vai observar que falta 93 anos que a Bíblia não fala. Esses 93 anos está incluído aos livros de Juízes, ao tempo que ele saía da presença de Deus pelos motivos. E a Bíblia diz que o relógio de Deus, o Cronos e o Kairos, ele não é contabilizado quando a pessoa saía da presença do Senhor. Só que hoje eu trago algo da parte de Deus para o seu coração. E uma coisa que me chama a atenção, que Otoniel já está de idade, ele morre. A nação de Israel, vendo aquilo, a Bíblia diz que eles vão deixar de servir ao Senhor. A Bíblia diz que eles vão deixar de seguir ao Senhor. E a Bíblia diz que havia muita idolatria naquele povoado. E a Bíblia diz que o povo estava ali observando tudo que estava se passando naquele momento. E a Bíblia diz que agora Deus, ele vai olhar para a sua nação. O diabo vai ter que devolver aquilo que não lhe pertence. E a Bíblia diz que Deus ele vai permitir um homem chamado por de nome Eglon. Observa que o texto bíblico lá no versículo de número 13 vai começar a falar acerca de Eglon, que Deus ali fortaleceu a Eglon. Eglon ele faz aliança juntamente com os filhos de Amon, pelo que eles se esforçavam para perseguir a Israel. Israel agora começa a ficar sem saída. Israel começa a ficar cercado. Israel não tem para onde mais refugir. Israel não tem para onde recorrer. E a única chance naquele momento era de voltar a servir ao Senhor. Eu quero pregar para alguém que perdeu um parente nessa crise.
Eu quero pregar para alguém que está desanimado dentro da igreja, que perdeu parente, perdeu amigo. A Bíblia diz que Deus, Ele fortaleceu a Eglon para que o povo de Israel regressasse, voltasse a servir ao Senhor. A primeira coisa que eu aplico na sua vida nessa noite é que Deus, Ele deu sustento, que Deus, Ele deu fortaleza para Eglon. Não foi o diabo que se cresceu, mas Deus, Ele deu crescimento a Eglon. Para quê? Para que a igreja voltasse para o lugar que é onde ela não deveria ter saído. A igreja deveria se levantar e voltar para os braços do Senhor. E a Bíblia diz que depois de 18 anos, Deus, Ele ouviu a oração de Israel. Olha para o seu irmão e diga: nessa noite, Deus, Ele não te aceita perder. É por isso que Deus, Ele permite certas situações na tua vida. Ele não aceita te perder. Ele não aceita te perder. É por isso que Ele fortalece o teu inimigo, para que você volte para a casa do Senhor. É por isso que a tua luta é grande, você não entende o plano, o projeto de Deus, o que está se passando. Mas hoje eu venho com uma brasa de Deus para a tua vida, para te dizer: é tempo de voltar para o teu lugar, da onde você não teria de ter saído. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Diga: é por isso que a porta se fechou, é por isso que o emprego pegou, é por isso que a crise pegou, e não tem outro lugar a recorrer a não ser para os braços do Senhor. Eu quero falar para alguém que está angustiado, que está ferido, que está querendo parar, que não está querendo vir para a igreja. Deus permite situação para você voltar para a presença. Pelo que Deus esforçara a Eglon. Observa que Israel, eu vou bem devagarzinho para você captar o que Deus tem para você. Observa que Deus ali, Ele vai olhar para o povo. E você observa que Deus, Ele dava fortalecimento ao rei Eglon. E observa que ele crescia. O povo começou a ser humilhado, começou a ser zombado, começou a ser perseguido. Por quê? Porque ainda Israel tinha um plano da parte do Senhor. E a Bíblia diz que depois de 18 anos Israel está sem servir ao Senhor. A Bíblia diz que Israel vai voltar para o lugar de costume, pastor Jefferson. E a Bíblia diz que Israel agora, eles se uniram e começaram a clamar. Começaram a clamar ao Senhor. Eu vejo um defeito muito grande na vida de Josué, porque Josué, ele nunca se preocupou de levantar alguém para colocar no seu lugar. Diferente de Moisés, porque o livro de Juízes, ele não tem rei. Observa que sempre quando o povo se desviava, Deus levantava Débora por um momento. Quando saía, o povo voltava. Deus levantava juiz, mas não tinha firmeza. E a Bíblia diz que ali Israel vai clamar. E nessa noite, irmão, clamar vai além de tudo aquilo que nós diz que nós fazemos dentro da igreja. A palavra clamar quer dizer falar em bom som. A palavra clamar quer dizer falar em voz alta. A palavra clamar quer dizer gritar. A palavra clamar é chamar a atenção. Oh, Espírito Santo da verdade, eu não sei qual é o tipo de clamor nessa noite que você vem apresentar no altar do Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade, mas clama essa noite, porque Deus, Ele vai te responder. Clama ao Senhor, porque Deus, Ele vai te surpreender. Clama ao Senhor, porque Deus, Ele vai entrar
Israel vai observar que ele deveria retornar para o lugar de onde nunca teria de ter saído. Observa que vai acontecer algo que você vai rodar, mas vai voltar para o mesmo lugar. Eu venho profetizar na tua vida, irmão, que é tempo de Deus se levantar. É tempo de Deus se levantar. Eu vou falar de novo, é tempo de Deus se levantar. Só quem acredita nisso, levanta a mão, irmão, para adorar. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Oh, Espírito Santo, porque enquanto você adora, Deus trabalha por você. Enquanto você adora, Deus trabalha por você. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que Israel vai retornar para Deus. E Deus, ouvindo o clamor da igreja, Deus não fica de braço cruzado, mas Deus ele vai voltar para Israel. E a Bíblia diz: chegai-vos, pois, a mim, eu chegarei diante de vós. Aleluia. E a Bíblia diz que a nação de Israel está ali juntamente unidos. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem por de nome Eude, benjamita, homem canhoto. Olha só, irmão, esse dia eu estava lendo um livro muito interessante. Esse livro, ele fala algo muito especial. Qual que é, pastor? Que Deus, ele conhece e sabe os seus pecados, mas te chama pelo teu. Mas te chama pelo teu? Pode ser melhor, irmão. Mas te chama pelo teu? Os homens conhecem o teu nome, mas te chama pelo teu pecado. Aleluia. Quando diz, olha, Deus levantou um homem chamado por de nome Eude, ninguém se lembrava. Eude, não conheço. Eude, benjamita, não conheço. Aí quando disseram o homem canhoto, sei quem é. Meu Deus! Glória a Jesus! Deus conhece o teu pecado, mas ainda Ele te chama pelo teu nome. Ei! Aí vai dizer, o povo de Israel unido diz: olha, Deus levantou um homem. Quem? Eude, não conheço. O homem canhoto eu conheço. Mas como pode Deus levantar Eude? Eude, ele é benjamita. Ele é de Benjamim. É uma das menores tribos de Israel. Pegou, irmão? Deus não levanta quem já está lá. Deus pega daqui e põe lá. Ei! Deus não pega quem está lá, porque quem está lá não precisa dele. Deus pega quem está lá embaixo e coloca lá em cima. Eita! Diga para o teu irmão, está entendendo, irmão? Você é o menor, é com você. Não tem nome na mídia, pois é ele que eu vou levantar. Oh, Espírito, mas ninguém sabe, Deus vai levantar. Por quê? Porque do tribo de Benjamim pode ser pequeno, mas serve a um Deus poderoso. Oh, Espírito Santo da verdade. E sabe que eu vejo um texto que ele vai ter que extrair? A igreja não pode perder a estratégia. Porque naquela época, quando o povo ia para a guerra, eles lutavam com a sua mão direita e colocavam a espada na sua coxa esquerda. E para ele chegar diante de Eglon, existiam as pessoas
Na entrada, porque não poderia entrar de qualquer maneira, você vai diante do Bolsonaro, vão te revistar. Até hoje eu não entendo como que aconteceu aquele ato. Mas vamos lá. Então, para você se chegar diante dele, vão te... Diga, mas tem que ter estratégia. Aí chegaram lá. Eita, levanta aí, pastor Renato. Aí chegaram lá, vem mais pra cá. Quando o Eude chegou para conversar com o Eglon, os seguranças ali olhando, aí o que fizeram? Somente o lado. E Eglon, ele era canhoto. Deus abençoe. Aí ele passou, quando ele passou, disse: esse homem não tem nada. E naquela época Israel pagava imposto pesado. O presente era o pagamento que Israel pagava, o imposto. A igreja tem que voltar com as estratégias. Porque sem estratégia não há guerra vencida. Sem estratégia não há alma. Sem estratégia não há campo. Sem estratégia não há crescimento. Nessa noite eu venho profetizar para alguém que está baixo, que não acredita que vai acontecer, que Deus não vai levantar, que Deus vai com ele. Ei, Deus tem estratégia na tua vida. Deus, ele conta com você. Evita calabai, Deus ainda levanta eu na igreja. Pode ser pequeno, mas tem estratégia. Pode não ter nome, mas tem estratégia. Pode não ter nome na mídia, mas tem estratégia. Eu vou deixar você adorar aí. Eu vou deixar você adorar aí, irmão. Eita! Glória seja no nome santo do Senhor. Eu sinto a presença dele aqui. Só quem está sentindo a presença, levanta a mão para adorar. Aí a Bíblia diz que ele vai entrar, irmão. Eles pegavam da direita para a esquerda, só que ele era da esquerda para a direita. E a Bíblia diz que ele vai atravessar as guarnições. Ele vai observar que a oportunidade de atacar o rei Eglon era muito pouco. Por quê? Porque ele poderia morrer. Quem Deus chama, Deus tem estratégia, irmão. Aleluia. Você ensina um novo convertido. Quem tem estratégia não precisa se ensinar, não. Na nossa geração tem muita gente querendo ensinar pastor. Pastor faz isso, pastor faz aquilo. Pastor é melhor isso, pastor é melhor aquilo. Não, meu filho. Quem Deus colocou na frente, ele sabe por onde começar. Ele sabe por onde começar. Por quê? Porque ele tem estratégia. Vou falar de novo isso daqui. Ele tem estratégia. Aí a Bíblia diz que ele se aproximou diante do rei. Quando ele se aproximou diante do rei, ele disse: rei, eu trouxe um presente para você. E Eglon muito se alegrou. Mas ele disse: olha, eu tenho algo da parte de Deus para você. Aleluia! E aquilo gerou nele curiosidade. Diga: mata o teu inimigo pela curiosidade. É muito forte, Deus. Eu hoje falou: ó, Eglon, eu tenho uma coisinha pra você, mas é eu e você, você e eu. A minha oportunidade é pouca, é escassa aqui. O negócio é eu e você, você e eu. Oh, o que é? Eu tenho um negócio que Deus aí vai entregar. E a Bíblia diz, irmão, que o rei ficou curioso. E pela curiosidade, irmão, muita gente morre. Meu Deus, aleluia. Diga: é tempo de você confundir o teu inimigo. Não, é tempo de você confundir o teu inimigo. Diga pra ele aí: é tempo de
satisfação. Não é tempo da igreja querer conversar. Não é tempo da igreja levantar. Eu vou lá porque falou, eu não gostei. Não! Tem que ter estratégia. Eita! Tem que ter estratégia. Eita! Diga para 2 ou 3 pessoas aí, tem que ter estratégia. O Espírito, se não tiver, Deus vai dar estratégia para você. Eita! É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o principado e potestade. A minha luta não é com você, a minha luta é com... Deus está dando estratégia para Esmirna. Oh Espírito, eu vou profetizar para alguém que está dizendo: Senhor, não estou suportando, Senhor, vou sair da igreja, Senhor, vou parar, Senhor, eu vou entregar a carteirinha, Senhor, não aguento mais a opressão, Senhor, não aguento mais a cobrança. Eu vim profetizar para você que Deus está te dando, bendito seja o nome santo do Senhor, estratégia, estratégia, estratégia. E como eu venço o meu inimigo? Somente no pensamento, somente no pensamento. Não é com a minha mão, não é com o meu pé, não é com o meu corpo, mas é com a minha mente. Eita, eu vou deixar você adorar, então adore.
a nossa ferramenta. Tem muita gente indo para a guerra e não sabendo usar. Tem muita gente indo para a guerra, mas não sabe o que o teu inimigo está preparando para você. Hoje Deus, Ele vai abrir os teus olhos espiritual, e quando você pisar, Deus, Ele vai dar estratégia. Ele vai dizer: não é por aqui, não é por ali, é por aqui. Vai. Foi louvar de Gideão, somente 300. Eu não quero muito não, são 300. 300 que obedece, 300 que louva, 300 que serve. Cadê você? Cadê os que faz parte dos 300 aqui na glória da vitória? Diga hoje, Deus vai te dar estratégia. Observa que Eglon, ele era um homem muito gordo. Diga comigo, muito gordo. Deus, Ele quer emagrecer essa geração. Eu não estou pregando corpo gordo não, irmão. Porque tem muita gente que é bem magrinha, mas o espírito está bom. Vamos orar no povo. Vamos consagrar no povo. É o espírito de Eude. Deus, Ele vai limpar. E tem outras que talvez sofrem até bullying, porque você é muito gordo. Mas meu espírito é consagrado. Ora, busca. Pastor, o que eu devo fazer para se tornar Eude? Peça a Deus, me coloca em cima de uma cadeira, me coloca em cima de uma esteira. Para quê? Para mim correr. Eu vou perder uns quilos hoje. Eu vou perder. Não tem como perder peso se não suar. Não tem como perder peso se não pagar preço. Não tem como emagrecer se não buscar a presença. Deixa eu ver nessa noite. Quem está entendendo isso? Levanta a mão da noite. Aqui é o céu. Aí a Bíblia diz que o curioso diz: olha, faz o seguinte, vamos lá para fora, deixa só eu e eu te aqui, que o negócio vai dar certo. A Bíblia diz que ele vai fazer uma daga, aproximadamente 48 centímetros, lá no José diz, e vai colocar no teu bucho. E a Bíblia diz que a sujeira, excremento, começou a vazar. Foi lido em Hebreus 4:12, porque a tua palavra é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Entra a divisão da alma e do espírito. Para limpar tem que entrar. Para entrar a espada tem que entrar, irmão. Para entrar tem que entrar. Eita. Eu não creio numa geração, irmão, que nós temos que lutar aqui. Eu tenho que perseguir fulano para sair da minha igreja. Eu vou perseguir ciclano para sair da minha igreja, não, irmão. Nós devemos ganhar. Eu vou profetizar nesse lugar que Deus vai alargar a tenda. Eita! Eu lembro uma vez, irmão, quando eu estava congregando aqui, eu estava naquele banco onde está o Rafael, e a pastora Lenita disse: eu não sei se vai quebrar pra lá, ou vai quebrar pra lá, ou vai quebrar pra cima. Irmão, o sonho ainda tem que estar de pé. O sonho. E a Bíblia diz, irmão, que Deus vai dar o inimigo na mão de Israel.
Israel vai ter um sossego durante 80 anos. Diga, a partir de hoje, Deus ele está te abençoando. Mas a partir de hoje, não volta a fazer o que você fazia, senão Deus ele vai permitir. Como que é você, cara? Eu não perco. Tem aquele negócio do livre-arbítrio, irmão. É uma coisa que eu olho e eu não vejo que Deus ele não aceita. Você quer ir, vai, mas vai voltar. Você quer ir, vai, mas vai voltar. Ei, Deus não te aceita perder pro diabo. É por isso que Deus prefere tirar crente da terra. É por isso que Deus permite crente morrer. Para quê, pastor? Para não perder você para adversário. Porque a tua obra é grande. Diga para o demônio, a tua obra é grande. Você não vai parar. Você não vai parar. Diga para o demônio aí, profetiza para ele. Você não vai parar. Diga para o demônio, você não vai parar. E se você parar, eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Só quem acredita nisso, aplauda, glorifica. Louvado seja o nome do Senhor. Foi forte, meus irmãos. Eu senti a graça de Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente, pastor Flávio, o teu ministério, a tua vida, a vida da tua esposa, em nome do Senhor Jesus. A igreja se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.